A costa deste homem de repente cresceu os cabelos estranhos. A namorada dele perguntou: "Que diabos é isso?" Ela então usou tesoura para cortá-los. No meio da noite, o homem estava cheio de energia e não dormiu. Ele começou a fazer exercícios com vários tipos. Essas ações estranhas fazem sua namorada sentir que algo estava errado. Ela secretamente verificou os cabelos e descobriu que eles eram cabelos de animais. Afinal, o que aconteceu com ele? Este homem chama-se Seth. Ele é um cientista talentoso. Recentemente, ele inventou um sistema que poderia decompor objetos, então através da fita de transmissão para transmitir para outro sistema, em seguida, se remonte automaticamente e depois restaure novos. Verônica então deu sua meia para Seth. Ele jogou-o no sistema de teletransporte. Após alguns segundos, uma nova meia apareceu em outro sistema de teletransporte. Ele então planejou usar o animal como um experimento. Um babuíno foi colocado no sistema de teletransporte, mas este experimento falhou. Embora Seth estava entediado, ele não desistiu. Ele dividiu o bife em duas partes, uma das quais foi colocada no sistema. Então ele cozinhou duas partes de bife. Verônica comeu o bife que tinha sido colocado no sistema de teletransporte, mas ela sentiu como se estivesse comendo plástico. Seth entendeu o problema e instalou o sistema novamente. Ele então começou seu segundo experimento. Quando a porta do sistema se abriu, um babuíno correu em direção a Seth. Inesperadamente, esta experiência foi bem sucedida. Eles se alegraram e beberam para parabenizar esse sucesso. Neste momento, Verônica viu uma carta. Ela abriu-a e viu uma revista que escreveu sobre o experimento de Seth. Na verdade, o editor-chefe era o ex-namorado da Verônica. Ele queria usar este truque para voltar com Verônica. Depois de saber que ela estava procurando o editor-chefe, Seth sentiu ciúmes. Ele então bebeu muito. Neste ponto, ele teve um pensamento assustador e decidiu usar seu corpo para seu experimento. Neste processo, ele não notou que uma mosca apareceu no sistema. Em segundos, Seth se mudou para outro sistema. O experimento foi muito bem sucedido e ele permaneceu ileso. À noite, Verônica voltou ao laboratório e Seth a perdoou. Muito rapidamente, seu corpo se tornou anormal. No meio da noite, ele se sentiu energizado e foi capaz de completar os exercícios difíceis. Isso fez Verônica o amar mais. Além disso, Seth facilmente ganhou o campeão de luta de braço e fez sua mão quebrar. Enquanto bebeu café, Verônica notou sua mudança porque no passado ele não colocou açúcar no café. Seth queria que Verônica experimentasse o mesmo sentimento de renascer novamente como ele, mas ela se opôs, fazendo Seth ficar com raiva. Ele então saiu para encontrar outra mulher para seu experimento. Rapidamente encontrou uma moça na rua e a levou para o laboratório. Seth conduziu pessoalmente o experimento novamente e ele se tornou mais saudável, mas os cabelos estranhos aparecem no seu corpo. Seth a forçou a participar do experimento, mas Verônica prontamente o impediu, salvando a moça a tempo. As estranhas ações de Seth deixaram Verônica desconfiada. Verônica disse que tinha verificado seus cabelos e descobriu que eram cabelos de animal. Ouvindo isso, Seth não acreditou. Ele pensou que sua namorada estava com ciúmes e a expulsou do laboratório. Quando ele se olhou no espelho, descobriu as pústulas e os cabelos em seu rosto. Ele usou uma máquina de barbear, mas não funcionou. Em seguida, uma das unhas dele caiu, mas ele não sentiu qualquer dor e as mãos dele também tinham pus. Seth estava finalmente ciente da gravidade deste problema. Ele abriu às pressas o histórico do computador. Então, notou que após a análise do DNA, uma mosca apareceu na tela do computador. Acontece que durante o experimento, o sistema teve um defeito que fez com que os genes da mosca entrassem no corpo de Seth e ele eventualmente se transformaria em um homem-mosca. Alguns dias depois, Seth ligou para sua namorada. Quando ela viu Seth de novo, sua aparência mudou completamente. Ele era extremamente fraco e teve que usar as bengalas quando andou. Seth não sabia como fazer isso, ele precisa da ajuda da namorada. Verônica aconselhou-lhe ir ao hospital para verificar, mas ele não concordou. Ele teve medo que isso pareça assustar as pessoas. Seth então segurou o pão e cuspiu os líquidos para suavizar a comida. Esta maneira de comer deixou Verônica com muito medo. Sentindo coceira, ele colocou a mão para coçar, mas sua orelha de repente caiu no chão. Verônica abraçou Seth e o consolou. Então seus dentes começaram a cair. Sua aparência atual assustou a si mesmo. Ele guardou sua traqueia caída em um armário, pois esta é a única prova de que ele é humano. Ele não se atreveu a sair de casa porque tinha medo que sua família descobrisse. Verônica trouxe comida para ele uma vez por semana. Neste ponto, ele podia voar no teto e andar na parede. Verônica estava em completo choque quando viu. O mais assustador é que ela estava grávida do bebê do Seth. Teve muito medo. Ela foi para o hospital para um aborto. Quando o médico pressionou seu estômago, o monstro apareceu na frente de todos. Todos ficaram chocados. Felizmente foi só um sonho, mas ela realmente estava grávida. Verônica imediatamente ligou para o ex-namorado, pedindo-lhe levá-la ao hospital para um aborto. De repente, Seth quebrou a janela e a abraçou deixando o hospital.
Seth implorou à namorada. Querida, não faça isso. O bebê é minha vida. Não me mate, por favor. Embora Verônica sentiu muito medo, Seth implorou-lhe e ele concordou. Enquanto isso, o ex-namorado dela entrou no laboratório e descobriu um segredo. Acontece que Seth queria que Verônica participasse no experimento para misturar genes com ele, o que é provável que ele retorne à sua forma original. Neste momento, Seth apareceu do teto e cuspiu os líquidos brancos em seu ex-namorado. Assim, suas mãos estavam corroídas. Sentiu-se muita dor, ele desmaiou no local. Seth abriu a porta do sistema e arrastou Verônica para dentro. Verônica se recusou e quebrou o queixo de Seth. Logo, as partes do corpo de Seth começaram a cair. Ele se tornou um homem-mosca. Seth tentou empurrar sua namorada para o sistema e ele entrou em um sistema diferente. Felizmente, o ex-namorado da Verônica acordou e atirou nos fios do sistema de cabine de Verônica, fazendo com que o navegador do computador pare enquanto o sistema de cabine de Seth ocorreu normalmente. Depois do experimento, Seth ainda estava vivo e caminhou em direção a Verônica. Ele quer que sua namorada o ajude a acabar com esse sofrimento. Sem escolha, Verônica puxou o gatilho e sentiu-se triste. Seth estava morto, mas tudo ainda não acabou porque Verônica decidiu dar à luz o bebê.